Vocês estão escutando aí, gente? Sim. Bacana. Muito bom, tranquilo. Tá escutando? Tá escutando? Ótimo, ótimo. Então é isso mesmo. O podcast é isso mesmo, né, gente? É a prosa boa, né? Sem corte ao vivo. Tem as questões dos engasgos, né? Mas é isso mesmo, né? Limpa a garganta. Limpa a garganta. Pra prosa ser boa. Isso mesmo. Então, estamos aí com o primeiro podcast nosso, né? Que prosa boa com o Messias Veríssimo. Vários cidadãos nevenses têm solicitado da gente que a gente traga alguns temas relevantes para a nossa sociedade nevense. E é importante que a gente venha discutir mesmo isso que faça diferença para a nossa vida política, mas para além da vida política, vida social e também religiosa, né? Sim. Porque uma coisa vai interferindo na outra, né? Então, com esse primeiro podcast nosso, a gente quer trazer essa informação, essa formação para o cidadão, né? Como que até quais os limites, até cada instituição religiosa, qual segmento religioso pode atuar nas questões políticas e sociais também. E quero dar boas-vindas a todos aqueles que também nos acompanham, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, né? Então, todos esses que nesse primeiro dia estão nos acompanhando, aqueles também que vão acompanhar a posteriori, porque tem várias pessoas que também vão acessar depois, né? E que vai ficar essas informações, essa discussão para o longo da nossa história também. Então, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui com os nossos convidados, estamos aqui com o pastor Jailson. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente de onde que vem, né? De onde que mora, de qual dizer de são religiosa, né? De onde que atua, falar um pouquinho para a gente, e depois a gente entra em outras demais discussões. Ok. Meu nome é Jailson e é um prazer, mais uma vez, Messias, Diácono Daniel, Carlos, e esse tempo que eu já tenho dito que será marcado nesse início de tudo. Sou nascido na região de Venda Nova, crescido ali. Muitas das vezes, no passado ainda, Venda Nova estava nas fusões com Belo Horizonte, então minha certidão de nascimento é Minas Gerais, Venda Nova, Minas Gerais. Né? Mas depois foi atualizando, então é Belo Horizonte, Minas Gerais mesmo. Então vinha Belo Horizonte antes na documentação. Venda Nova nas documentações, não Belo Horizonte? Não, Belo Horizonte. Não sabia disso. Isso mesmo. E cheguei aqui em Ribeirão das Neves em 95 e 2000 comecei essa trajetória aí na caminhada eclesiástica. Hoje nós estamos após quase 16 anos com a cobertura da Metodista. Passamos a ser há 1 ano e meio já independente e com a visão de reino, de crescimento em cada município que nós estamos implantado, nós colocamos a minha igreja na cidade. E estamos aí desenvolvendo vários projetos, né? Um dos projetos é o Amor em Movimento, que o ano passado nós pegamos o espaço ali do Campo do Santinho, levantamos ali várias cestas básicas, num total de 500 cestas básicas, atendimento psicológico, médico, odontológico, em que visitamos essas 500 famílias e aí a gente enxergou a necessidade da religião chegando nos lares e nesse dia, pegando aqui tanto o diácono Daniel e o irmão Carlos, me recordei da época que a Igreja Católica fazia aquelas caminhadas nos lares para colher alimentos, né, que era muito benéfico para as famílias.
E a gente viu também a necessidade muito além de uma cesta básica. Muito além, muito além. E criamos também, já há um ano e pouco também, a Casa Esperança, que ela não está na cidade de Ribeirão das Neves. Nós começamos primeiro na região de Venda Nova. Temos ali hoje 60 crianças que são vulneráveis, famílias bem carentes, em que a gente dá todo o auxílio ali naquelas que precisam de passar o dia inteiro e daquelas também que estudam e depois passam uma parte ali. É essa a minha vida aqui e quero passar aqui para os meus colegas também. Muito bem, fico agradecido, viu, pastor Jailson, nós já conhecemos um longo período, Sim. né? Antes está como vereador também ali na comunidade, né? Então, fico agradecido por participar conosco desse primeiro podcast, né? E trazer aí mais informações para o nosso povo. Okay. Né? Quero aproveitar aqui, antes de passar para o diácono Daniel e o seu Carlos, comentar o Everton Canhoto, que é o cantor sertanejo da cidade. Inclusive ele está falando aí, será um prazer, uma honra em participar e contar minha história e cantar umas modas aí. Um abraço a todos os participantes. Muito bem. Ótimo. Então um abraço aí, o Everton Canhoto. Vamos fazer um dia do sertanejo aqui. Trazer uns 3 sertanejos, um do centro, do Justinosa, um do Veneza, né? Pessoas que estão aí batalhando na área da cultura, né? De forma especial na música sertaneja na cidade. Pode deixar, Everton Canhoto, vamos fazer aqui um dia dos sertanejos. Sim, vai ser bênção. Bênção danada. Carla também, Carolina, Gleice Santos, né? Cumprimentando a todos, Felipe Lopes, a Lourdes, Lucas Pereira, o Nilton Nunes, Miltinho, né, acompanhando aí a gente também, Maurício, a Lena, o Everton falando boa noite a todos que vierem a participar aqui, desejo sucesso no podcast Prosa Boa. A Lena, continue nos abençoando sempre, parabéns, a equipe maravilhosa, que Deus abençoe mais e fé em Deus. Né? Então vamos passar aqui então, para o diácono Daniel, também que nós já participamos aí de longa história na vida também religiosa, né? E hoje é diácono nosso. Então o Daniel vai apresentar um pouco, né, de onde que vem, da trajetória, né, até chegar agora como diácono, né, onde que serve. Seja bem-vindo, viu, diácono Daniel? Obrigado, Messias. Olha, fico muito feliz de poder participar da estreia, né, do Prosa Boa, junto com o seu Carlos, com o pastor. E a minha história é muito longa, porque eu sou o mais velho da turma aqui, tenho certeza disso. Né? Não sou não, tem o seu Carlos aqui para competir comigo. Muito bem, eu venho da cidade chamada Galileia, que não é a de Jesus, não é a outra. Não é a que Jesus nasceu, eu vim de longe. Na verdade, na época eu fui registrado num lugarejo que chama São Geraldo do Baixio, que pertencia à Galileia. Isso fica beirando o Rio Doce. Antes de Conselheiro Pena, tem Galileia e tem São Geraldo do Baixio, que hoje é cidade, emancipou. Mas eu morava mesmo num lugarejo chamado Sapucaia do Norte. Lá que começou tudo, meus estudos e tal. O desejo de participar da igreja brotou ainda, eu tinha aí meus 14 anos, eu queria ser sacerdote, eu queria ser padre, só que lá na roça é muito difícil, né? Ou você tinha que ir para o convento, ou você não tinha para onde ir. E a situação financeira muito ruim, né? Como sempre. Mas depois eu vim embora para Belo Horizonte com 16 anos de idade, aqui conheci outras pessoas, a igreja mesmo eu não participava, né? Mas aos 18 anos eu tive um encontro com os jovens da minha terra e voltei de lá muito eufórico, querendo ser membro da juventude. E um fato muito, muito legal é que eu fui procurar participar numa igrejinha que é lá no Jatobá, que chama-se São Judas Tadeu, pobre de má fé. E quando eu cheguei lá, um senhor me acolheu e disse, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim aqui para participar do grupo de jovens.
Aí eu disse, você bateu na porta errada? Essa igreja aqui só tem velho. Só tem velho. Vai para outra comunidade. Aí eu fui para uma comunidade chamada Nossa Senhora das Graças, que na igreja tinha. Bom, ali eu comecei minha caminhada, até mudar aqui para Ribeirão das Neves. Mudei para aqui em dezembro de 88. E eu acabei afastando novamente da igreja. Fiquei fora da igreja por 9 anos, por aí afora. Depois eu tive o prazer de conhecer um movimento da igreja que eu gosto muito, admiro muito, participei durante quase 20 anos, que é a Renovação Carismática Católica, que é um movimento pentecostal dentro da nossa igreja. E através disso aí eu conheci Padre João, depois, né, João Geraldo, ficou 14 anos na paróquia Nossa Senhora das Neves. E ele me apresentou ao diaconato. Né? O diaconato, ele começou a ordenar diáconos casados aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Valmor acompanhou o processo por um bom tempo e começou a ordenar, salvo engano, aqui, 2010 ou 2012, por aí, começou a ordenar. São homens casados ordenados para várias pastorais e alguns sacramentos, né? Sacramento do matrimônio, sacramento do batismo e assim por diante. Então eu fui ordenado em 2019, completei 5 anos agora, né? E estou servindo aqui, como eu disse para o pastor na hora que nós estávamos aqui fora do ar, a gente é ordenado e pega uma provisão a nível arquidiocesana. Mas a gente tem o direito de ficar na residência, né? No perímetro da residência. A igreja todo mundo já conhece, né? Por ela vir de muitos anos, conhece a questão dela, trabalho social, os vicentinos, né? Que hoje estão diminuindo muito, porque ninguém está querendo ficar mais parado. Então, continua com os trabalhos sociais. Né? Depois acho que vai ter um momento aí, né? A gente pode falar mais sobre isso. E eu me sinto muito feliz de poder estar servindo o povo de Ribeirão das Neves. Muito obrigado. Nós que agradecemos também pelo serviço em frente à igreja aqui em Ribeirão das Neves, né? Porque estar à frente é um desafio também. Falo assim que eu, enquanto político, pessoa pública, vocês enquanto também em frente das instituições religiosas, também é pessoa pública, né? Também estão expostas aí, né? Colocando a vida à disposição. Também está conosco aqui o senhor Carlos Antônio, que é líder espírita também. A gente fica muito feliz pela sua presença, sua participação, ter vindo aqui, aceitado o nosso convite de participar, discutir conosco, né? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Messias. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, né? Quero te parabenizar por essa iniciativa bacana de juntar as três religiões, né? Para esse bate-papo bacana, essa troca de ideia. E a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui para falar um pouquinho da doutrina espírita, né? O espiritismo, porque há um preconceito muito grande com a doutrina espírita, né? Mas a gente vai falar isso depois. Sim. Tá? Mas, então, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui para falar da doutrina, para esclarecer alguma coisa, para divulgar a doutrina. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Bom, eu cheguei para Neves em 1982. Muito tempo. 42 anos, né? Rosa Neves. Em 79, eu recebi uma intimação da espiritualidade, uma convocação da espiritualidade. A espiritualidade me convocou para abrir um núcleo espírita em Rosa Neves. Um núcleo espírita. E lá já tinha um terreno em Rosa Neves, um terreno enorme que tinha em Rosa Neves. E esse terreno estava sendo invadido pela comunidade. E eu sou policial aposentado, policial militar aposentado, e nesse dia, isso foi em 79, nesse dia eu estava de serviço no quartel, aí eu estava de serviço e fui chamado para essa invasão desse terreno que estava tendo em Rosa Neves. Fui para lá. E eu já tinha sido convocado pela espiritualidade. Eu tive a intuição, eu já tinha
antes desse fato, eu já tinha tido a intuição que eu iria construir uma casa espírita, mas não sabia onde. Eu só fui convocado pela espiritualidade para construir uma casa espírita, mas não sabia onde, não tinha nenhuma ideia de onde seria isso. E nesse dia eu estava de serviço no quartel e fui chamado para uma ocorrência de invasão de terreno no Rosa Neves. Aí cheguei em Rosa Neves, entrei em contato com o responsável pelo terreno e fiquei sabendo que aquele terreno era destinado para uma casa espírita. Era destinado para uma casa espírita. E aí eu pensei, puxa vida, eu tive a intuição que eu iria construir uma casa espírita. Agora eu estou sabendo que esse terreno é para a construção de uma casa espírita. Aí liguei as duas coisas, né? Aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. Esse é o meu lugar. Aí eu entrei de cabeça, né? Entrei de cabeça e comecei o trabalho. Foi qual ano que começou lá? Isso foi em 79. 79. Está lá até hoje. Até hoje. Muito tempo. Aí, com muito custo, eu consegui fazer um quarto, um cômodo, um quartinho. Eu e uns colegas meus. Conseguimos fazer um quartinho. Com muita dificuldade, fizemos um cômodozinho de 3x3 nesse terreno. E aí nós começamos as nossas atividades lá. Né? As reuniões, as reuniões doutrinárias, né? Começamos nesse local. Aí, essa casa espírita lá de Belo Horizonte, Associação Espírita Célia Xavier, começou a interessar também pelo trabalho. Né? Eles viram a vontade nossa, a determinação nossa com aquele trabalho, aí eles começaram a investir na gente, a investir no trabalho. E com essa ajuda dessa instituição lá de Belo Horizonte, da Associação Espírita Célia Xavier, aí que a casa cresceu. Hoje a casa está enorme, nós temos lá um refeitório muito grande, temos a sala de reuniões com capacidade para 60 pessoas, temos o refeitório com capacidade enorme para mais de 50 pessoas, e temos uma escola lá, uma escola de evangelização de criança com 6 salas. Nó. Lá é enorme. Muito bom. E graças a Deus, e está indo. Começou com maior dificuldade, com cômodo. Um cômodozinho, e graças a Deus, hoje Tem uma estrutura lá. tem uma estrutura espetacular. E- O nosso trabalho lá, a gente tem as reuniões doutrinárias e atividade social, de assistência social. Nós temos reuniões lá aos sábados pela manhã, aos sábados pela manhã e às quartas-feiras. Aos sábados, além da reunião doutrinária, nós temos também, depois da reunião, nós temos uma sopa para a comunidade carente. É um sopão. É um sopão para mais de 100 pessoas lá, todos os sábados. Logo após as reuniões são de 9 às 10 da manhã. E logo após a reunião... E o sopão é para todos? Para todos. Todos ou os que vão no encontro, na reunião? Não, para todos. É pra todos. Está aberto para todos. Né? E agora nós abrimos lá também uma farmácia solidária. Temos uma farmácia que fornece medicamento para a comunidade. Né? Temos, há algum tempo atrás, nós tivemos lá uma sala de... Só um momento. Essa farmácia solidária... Já vamos entrar então nas questões sociais, né? Certo. Vamos entrar nas Farmácia questões sociais. Então essa farmácia solidária, como que é? A pessoa, ela cadastra lá para receber o Não precisa de medicamento? cadastrar, não. É aberta à comunidade. A pessoa vai e leva a receita, né? Leva a receita e tem que estar atualizada a receita, né? Tem que estar atualizada. Aí a pessoa recebe o medicamento, sem problema nenhum. E é aberta a toda a comunidade. E tem linhas espíritas, como que funciona? Porque para poder entender também. E se tiver linhas correntes, eu não sei como que funciona assim, a organização, né? Certo. De forma mais ampla. Tem essa orientação por parte dessa corrente, dessa linha, dessa orientação espírita, Tá. desse trabalho social? Como que é? Como que funciona? Não tem orientação. A orientação que nós temos lá vem da sede lá de Belo Horizonte. Toda a orientação vem deles. Eles que passam orientação para a gente, eles que mandam o medicamento,
dinheiro para comprar o seu pão, tudo é deles, né? Então, não tem assim, muita cobrança para poder doar o medicamento. Aham. Não tem. Mas é um costume da religião, é um costume. Porque a doutrina espírita, ela trabalha muito na área social, né? Ah, sim. Caritativo, né? Na área de caridade, né? Nessa área de assistência social, a doutrina espírita trabalha intensamente na área de assistência social. Muito bom. Inclusive lá, eu conheci lá você falou da igreja, o pastor Jailton, né? Porque eu estou lembrando Conheço. aqui, falando das Conheço, questões de caritativas. O senhor falou da igreja na cidade. Sim. Na igreja cidade, eu vi de um pastor que começou a criar isso, Pedro Estrela. Sim, sim. Tem a ver com a igreja Sim. que o senhor também Um jovem. pastor metodista. Tem um outro método também metodista, né? Sim, sim. Eles tinha uma igreja para tenda, e depois tinha uma igreja de tenda, Num estacionamento. e na região Venda Nova. Criaram, porque essa Casa Esperança, ela está ali naquela capelinha de Venda Nova, que é a primeira capela na região de Venda Nova. Né? Muitos até passavam lá no passado, pensavam que era uma comunidade católica, mas era uma igreja metodista. E por ele ser de família metodista, são carioca, vieram para Belo Horizonte, fez o seminário aqui em Belo Horizonte e o Senhor Jesus ardeu no coração dele, ele começa o trabalho. Então começaram numa tenda, alugaram um espaço no estacionamento, montaram uma tenda alugada e o trabalho foi crescendo ao ponto deles irem ali para aquele shopping Pampulha, na Antônio Carlos, ali na barragem. E hoje eles continuam na barragem na Avenida Portugal, após ali o Labareda do Atlético Mineiro. Ótimo. Porque falando nessa questão, porque eu lembrei do seu caso na questão caritativa, que o Daniel também pontuou ali, o Tiago Daniel. Quando eu conheci essa linha metodista, foi por uma questão de caritativa também. Que o pastor Pujone. Ele começou lá na COPE. No COPE, isso. Pediu lá o espaço da COPE. Isso, ficou 2 anos lá. Porque, como eu estou falando com os meus colegas aqui, a gente faz os nossos trabalhos sociais, né? Carlos e Diácono Daniel, a gente faz os nossos trabalhos sociais e a gente procura sempre um espaço aonde que a gente pode a gente pode atender a comunidade. E uma residência nos receberam, porque a gente tem um projeto Casa de Paz. Sim. E aí essa família nos recebeu e ali aonde que o Senhor opera, as pessoas vêm, né? Então foram chegando ao ponto que a gente teve que procurar a COPE. Sim. E depois ir lá para o salão do Rogério. Verdade. Do Depósito Rogério. E lá nós estamos até hoje e fazendo todas essas funções. Eu quero até aproveitar aqui a minha fala, porque uma das questões que eu coloquei para nós também refletir é como as crenças influenciam a sociedade. Ouvi o Diácono Daniel e o senhor Carlos e a gente vê que a religião, ela precisa mais ainda se fundir, porque, como diz o ditado da andorinha, né? Uma andorinha não faz verão, mas quando juntam todas elas, chama ali até a chuva, né? Para nos dar, vida, né? Que é vida, para nos dar uma acalmada no calor. Então, a religião ela é muito importante, só que aí entra a difusão. Porque eu não concordo, eu discordo, e aí ela perde a força, ela perde o empenho que a sociedade precisa. E foi bem claro o que veio ao meu coração para abordar aqui nesta noite, é que nós estamos dentro de um ônibus, e ele está locomovendo. E nessa locomoção a gente precisa de unir
as nossas forças e empenhos, porque há uma sociedade clamando, gritando por socorro, que só o Estado não consegue resolver. O Estado não consegue ir aonde a gente consegue ir, porque a gente tem a direção, como o seu caso acabou de falar, lá no passado, trabalhando para o Estado, mas já tinha algo fervendo no coração do senhor e se fundiu já sabendo que aquele terreno era para esse proposto, né? Como o diácono Daniel também disse, né, de todo o decorrer, chega a uma conclusão que trabalhar para o Senhor era a melhor função. E também na minha vida. A minha vida eu vejo ao longo desses 24 anos como que eu tenho sido lapidado por ajudar tanto a sociedade no que a gente pode, chega nas nossas mãos. Por isso que a gente tem que voltar às raízes da igreja, onde que havia um só coração, uma só alma, um só empenho, onde que tinha várias pessoas com os seus dogmas, os seus pensamentos, mas estavam unidos no quê? Ajudar o próximo. Sim. Verdade. Levar o pão de cada dia para o necessitado. Então o coração estava totalmente quebrantado em desfazer das coisas perecíveis para levar o importante, né? Então foi assim um tema extremamente propício, Messias, dentro da importância da religião, e que hoje nós aqui conversando nessa prosa tão boa e os ouvintes também, eles possam entender que a religião ela não divide, a religião ela junta. Os pensamentos humanistas que levam a ela a se difundir. E aí atrapalha todo o processo. O senhor falando tudo isso aí, está aqui me vendo na cabeça. Jesus, quando ele diz que eu estive com fome e tu me destes de comer, né? E tive com sede, me deste de beber e assim por diante, eu fico olhando. Às vezes nós temos uma preocupação muito grande se eu vou ser salvo ou não. Sendo que esse detalhe, ele não pertence a igreja nenhuma, né? E não pertence a ser humano nenhum. Esse detalhe pertence a Deus. Sim. Então, eu fico imaginando, se nós, como cristãos, o nosso irmão aqui, como ele disse aqui que a religião dele em questão espírita, tem muita rejeição, mas é porque as pessoas às vezes não conseguem compreender a gratuidade, né, de Deus na vida do ser humano. Sim. Eu fico pensando, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela tem um diferencial que é as ramificações, que é muito movimento, muita pastoral, muitas novas comunidades, e cada um faz um serviço social, né? Cada um faz algo do sopão, tem o padre, agora eu esqueci o nome dele. Júlio Lancelotti. Lá em São Paulo, que foi até muito criticado recentemente. Perseguido, né? Perseguido lá. Porque eles falam que por ele ser teologia da libertação, que ele não tem espiritualidade. Aí a gente pergunta, quer espiritualidade maior do que dar alimento para quem está com fome? Claro, claro. Para quem vai lá ao encontro daquelas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade? E o senhor disse muito bem, a gente não pode desunir a fé, nós não podemos desunir porque o senhor é da religião B e ele é da C e eu sou da A. Não podemos fazer isso. De forma alguma. Nós precisamos uns dos outros para construir o reino. Verdade. Pode ser tamanha a igreja e possa ser a menor a igreja. Jesus disse que a caridade, você pode orar em línguas, você pode receber os dons do Espírito, Sim. pode curar, mas se você não tiver caridade, não vale nada. Se nós não formos caridosos, se o Messias se elege vereador e não pratica a caridade, a prestação de serviço àquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, para que serve
Verdade. o posto dele. É verdade. Para que serve? Né? E é isso que a gente até preocupa um pouco, eu aqui falando como cristão católico, a gente até preocupa um pouco com relação à questão na política, quando se diz que tem uma bancada cristã e às vezes não age como cristão. Verdade. Isso é muito triste para o nosso Sem povo. dúvida. Né? Porque o povo, quando diz é uma bancada cristã, você fala, opa, ali eu posso colocar o meu problema, que ele vai ser, dali agora nós vamos esperar leis que beneficiem um pouco Verdade. a sociedade menos favorecida, e aí depois você começa a ver que não, né? Então a gente precisa evangelizar, como eu sei que a igreja evangélica, de uma forma geral, evangeliza lá dentro da Câmara, como também a gente vai, como também vamos lá na mesa de reunião do prefeito, levar uma palavra de Deus. Verdade. É muito complicado, porque às vezes a gente pensa, eu não vou misturar com esse povo. Como se fosse aqueles leprosos que não viviam no meio da comunidade, mas que Jesus acolhia. Mas depois você vai ver, não, é levando a presença da gente, que a presença de Cristo vai se fazer presente lá, e o coração dessas pessoas pode se transformar. Não é? Sem Verdade. É isso aí. Verdade. E até pensando que dessa conexão, né, que muitos tentam distanciar, mas tentam às vezes distanciar a religião da política quando vai contra o interesse deles. Sim. E aproxima a religião e política a favor de alguns interesses, como nós vimos aí recentemente. Sim. Alguns interesses foram lá e misturaram a religião e política, mas interesses individuais, não interesses coletivos, né, de a construção do reino de Deus, né? O Tiago Daniel até falou do reino de Deus. O reino de Deus é a construção daqui, que eu creio, né? Sim. É a construção nessa terra. Começa aqui. Das pessoas que passam necessidade, das pessoas que estão à margem, sofredoras, né? Que foi a prática de Jesus Cristo lá atrás, né? Das pessoas que estavam à margem mesmo da Claro. sociedade, né? Então, assim, e às vezes nós vamos vendo o distanciamento, e o distanciamento mesmo daqueles que são representantes nossos, né? Nós, porque tem deputados, Sim. né? Eu falo, e que às vezes utiliza a instituição religiosa para poder estar no poder, e depois lá dentro pensa que representa só a instituição religiosa. Também. E Não não pode é só- ficar nesse quadradinho, Não pode não pode não. É para todo mundo. É para todo mundo, e principalmente quem não tem acesso, né, às coisas, necessidades, né? E a igreja, eu falo da igreja católica, eu católico desde sempre, Desde o seio da sua mãe. desde batizado, né? Sempre atuando, né, na igreja. E no momento que eu necessitei, falando da caridade, né? O Diário Daniel falou dos incentivos. No momento que a minha família precisou, eu lá como criança, ainda com meus 10, 11 anos, quem que ajudou, colocou comida na minha mesa, foi os vicentinos. Bacana. Então, isso fica gravado no seu coração. Foi os vicentinos que colocou comida na minha mesa com 10, 11 anos, que hoje, quem me conhece sabe que eu não como canjiquinha. Não, gostosa? Porque eu fiquei traumatizado com a canjiquinha, sabe? Era Porque eu todo comia dia. comia canjica todo dia. Era o vizinho de baixo lá, que ainda, eu sou Sérgio, a falecida dona das Dores, emprestou um tempo a energia dela lá pra casa, porque a gente não tinha dinheiro pra poder pagar a conta de luz. A cisterna, que lá em casa tem, que até hoje tem, quem for lá, vê lá tem uma bomba que puxa, mas tem água de rua também, né, da Copasa. Certo. Né? Mas naquele tempo não tinha, era só cisterna, a luz que o vizinho emprestava, porque a gente não tinha dinheiro, e os vicentinos. Lembro disso, da Dona Maria levando a cesta básica lá para casa. E o sou Edésio, saudoso Edésio, também falecido, levando a cesta lá. Foi a coisa que nós tivemos para comer, o arroz que a gente tinha. Bacana, né? E às vezes que eu fui lá no açougue, né? Lá no açougue pedi mochiba pro cachorro. Quem que era o cachorro? Quem que era o cachorro, né? Legal. E aí fritava ali, tirava a gordura, guardava a gordura para poder dar um saborzinho ali na canjiquinha, né? Ou no angu que se fazia. Então, assim, a caridade que as igrejas e as instituições religiosas, espíritas, Sim. tanto os evangélicos como os católicos fazem, muda a vida das pessoas, dá o sustento realmente àqueles que precisam. E eu sou prova de viva disso também. Messias e amigos, vai trazendo assim a memória, né? Sim. A LBV. A Sim. LBV, quando eu era criança, fazia um trabalho belíssimo. O que chegava na nossa casa, a farinha enriquecida, e a farinha que era o iogurte de hoje, aquela farinha rosa,
que era uma briga lá em casa, porque Era uma delícia, os três mais velhos, minhas duas irmãs e eu, iam, só que a farinha, essa rosada, só dava para um pacote para casa. Para casa. E a enriquecida levava levava um pacote para casa. Então a gente vê assim essa necessidade de trazer essa raiz. Por isso que eu estou enfatizando a raiz. Trazer novamente. No momento crítico da nossa nação, que foi a pandemia, nós não deixamos, como a gente não deixa de fazer um trabalho social na Praça da Estação. E naquele momento em que aquele povo ali, jogado por vários motivos psicológicos, traumáticos, né, continuava ali naquela praça, continuando precisando de uma sopa. Por isso, Sr. Carlos, o trabalho de vocês é valiosíssimo. Tem os nossos parabéns. Né? Os nossos parabéns, porque a gente levava ali, naquele momento, com muito receio, óbvio, que a gente não sabia como era a doença, o problema todo. E naquele ano crítico, nós conseguimos trazer de volta para as suas residências 20 pessoas. Abraçando eles, trazendo eles para a comunidade, dando banho, roupa nova, cortando cabelo, fazendo unha e tudo mais. Conseguimos trazer 20 pessoas naquele ano. Então, mais uma vez, e vocês que estão nos ouvindo, saiba que nós queremos reunir novamente o povo que tem uma abertura maior, e já clamo também para o Estado para olhar mais para nós, porque a gente sabe que, como o ano passado, para levantar 500 cestas básicas, parece que é glamouroso falar de 500, mas foi árduo para levantar. Sim. Foi árduo para trazer pessoas na área psicológica, odontológica, cabeleireiros, manicure, mas graças a Deus que o nosso coração, ele é um coração fervoroso para fazer a nossa parte que Jesus pediu, como o diácono Daniel falou. Me dá de beber. Me dá de beber que vocês estão dando aos meus filhos. Me vista, né? É isso aí. O próprio Jesus, né? Quando faz isso, está fazendo o próprio Jesus, né? Só mandar um abraço aqui. Tem várias pessoas aqui perguntando, né? A Gleice, Cíntia, Cristina, Núbia Silva, o Silvério, grande vereador, ótima assessoria, tive o prazer de fazer parte desse mandato, estou em 2 anos. Então, Silvério, grande liderança ali do bairro Santa Martinha, né, grande amigo nosso, próximo ao mandato. Grande abraço, viu, Silvério? Sempre atento às questões sociais aí da região. A Thelma, seu Carlos, pergunta aqui, como que é que os medicamentos chegam lá? São doações, perguntando, e aí ela não terminou as perguntas não, ela fez outras também. A Thelma é diretora de escola, né? Um grande abraço a Thelma. A Thelma Guerra, fico brincando com ela que é da Cunha, né? Que Cunha, aquele cara do Eduardo Cunha, né? Ela não gosta muito disso não. Um grande abraço a Thelma, amiga da gente. Tem uma pessoa responsável para receber lá. Tem. Então, segunda São pergunta. Doações. Quais tipos de medicação, mais ou menos, que pode receber? São medicações de controle? E para poder pegar, receita, a pessoa apresenta a receita. Como que é o procedimento? A farmácia funciona de 15 em 15 dias. Aos sábados, de 15 em 15 dias, de 9 a meio-dia. Sim. Entendeu? E é para toda a comunidade, entendeu? É para toda a comunidade, não é só para os frequentadores da casa, não, é para toda a comunidade. E a pessoa leva a receita, né? Sim. Leva a receita atualizada, né? Uhum. E o farmacêutico que vai estar lá de prontidão
dou a medicação para a pessoa. Essa É. a pergunta dela, a fonte, é como é que é chegado esse remédio lá, né? As doações. Ela pergunta como chega para... Isso, De onde vem? Para as pessoas doarem, não. né? Como que é? É para alguém que queira doar para gente. Isso mesmo. Tá, é só levar na nossa casa lá. Levar. É só levar lá que a gente tem toda... Tem farmácia que doa, tem pessoas físicas que doam. Tem as farmácias em Belo Horizonte, os laboratórios de Belo Horizonte, Ah, isso é importante. né? bom, isso é. São os laboratórios de Belo Horizonte que mandam para a instituição central, que fica em Belo Horizonte, E eles distribuem. e a central manda para a gente aqui. Que beleza. Muito e aí bom. tem um farmacêutico específico Tem pra um poder cuidar. farmacêutico credenciado, Ó, que específico, beleza. tudo certinho lá. E aí, Tudo registrado. quais tudo dias, registrado horários pela que prefeitura. podem levar doação lá de medicamento? As doações geralmente é aos sábados mesmo, né? Aos É sábados. o dia que o farmacêutico vai estar lá, De 9 a meio-dia. de 9 a meio-dia. Sim, ótimo. Né? Sábado é de 15 em 15 dias que ele vai estar lá. 15 dias. Aí é o quê? É o primeiro, terceiro sábado, segundo, quarto sábado. Isso eu vou ter que entrar em contato com a direção da casa para saber direitinho. Ah, Porque sim. começou a funcionar agora semana passada, né, Andrews? É recente, né? Começou a funcionar semana passada agora. Sim. Mas eu vou... Essa pessoa pode até entrar em contato comigo, que Certo. depois eu passo para ela as informações direitinho. Depois a gente pode até divulgar também, né? Para a Certo. pessoa ter acesso, Sim, né? Também sim, a sim, essa ótimo. oportunidade. Ótimo. Né? Então agradecer aí a Thelma pelas perguntas que esclarece para todo mundo também, né? Claro. E o Silvério falou da equipe, né? Então agradecer aqui o André, que também ajudou aí, é da nossa assessoria, a Érica ali também acompanhando, né? Então agradecê-los também pela ajuda e colaboração de sempre no mandato, né? E também ao Rafael que está na transmissão do Semifusa aqui, então agradecer, viu, Rafael, Cabeção pela da ajuda, turma. né? Tá aí organizando, né? Sem essa organização a gente não estaria aqui não, verdade. não estaria aparecendo ali não, Verdade. né? Às vezes mal a voz. Olha, Então também aí cumprimentar a Paula Faria, ao Nilton Nunes, trabalha com a gente, ao Haroldo Teixeira também trabalha com a gente, Felipe, o Felipe falou assim, eu tomei trauma de arroz, porque, arroz doce por causa do exército. A Lourdes, todos os vicentinos podem conviver com você, conheça a beleza do trabalho vicentino, e hoje eu sou vicentino, fui ajudado pelos vicentinos E hoje enquanto trabalha. infância, e hoje eu estou com vicentino, retribuindo, né? Estou retribuindo, né? Então devolve um pouquinho Ô, também. Messias, Bacana. eu queria salientar aqui que na paróquia aqui tem o GAT, né? Sim. O grupo de apoio e trabalho que faz coletas de alimento, e todo domingo de manhã eles distribuem lá na porta do salão ali, tem umas famílias que vão lá buscar. Temos também aí os vicentinos aqui próximo, né, que faz a distribuição de forma diferenciada. E temos também a paróquia, a matriz, que nós recebemos de terça a sexta, de 8 a meio-dia e de 13h30 às 17h, pode levar doações. E sábado de 8 a meio-dia também pode levar, porque o trabalho do GAT é muito importante, e dos vicentinos. Acontece que tem vezes que a pessoa precisa do alimento para fazer o almoço da manhã. Sim. E aí chega lá na secretaria, costuma ter fralda geriátrica, costuma ter alimento. Há pouco tempo eu cheguei na porta do padre, a senhora estava com 2 crianças, e ela me abordou e disse, senhor é o padre? Eu disse, não, ainda não. Ela falou, mas quem sabe o senhor me ajuda? Eu falei, o que que é? Ela mora lá no Colonial 2. Aí ela falou assim, eu ganhei a comida, mas não tem como fazer. Nossa. Eu preciso do gás. Aí aquela hora que você, né? Aí você já sabe o resultado, né? O coração bate mais forte. Claro, claro. E você acaba fazendo acontecer. Então, é muito importante, porque tem muita gente que não tem o alimento e às vezes não tem como fazer. E às vezes não tem lenha mesmo para pôr fogo. É verdade, né? verdade. Então, isso é muito importante. Ô, Messias, Verdade. o que eu queria também relatar aqui, que a gente lá, além do alimento material, que é muito importante, a gente também fornece o alimento espiritual, né? O alimento espiritual, porque eu acho que o alimento espiritual é
é até mais importante do que o material, porque é esclarecer a pessoa, né? Por que a pessoa está passando por aquelas dificuldades, né? Quais as consequências, por quê, qual o motivo. A gente procura esclarecer a pessoa por que das dificuldades que ela está tendo, né? Na aquisição do alimento, o problema da falta da moradia, o problema das dificuldades que a pessoa passa na vida, o problema financeiro, o problema do desemprego, é o problema da saúde precária, né? Das doenças. Então, é tudo que afeta a pessoa humana, né? Todos os modos, né? As dificuldades que a pessoa atravessa na vida, os problemas dentro dos lares, o problema do alcoolismo, da droga, né? Então, a doutrina espírita fornece para a gente uma base, um apoio que esclarece a gente o porquê que a gente está atravessando aquelas dificuldades, né? Então, a gente passa pelas dificuldades, pelas caristias, pelos problemas, sabendo o porquê. Certo. O porquê que a gente está passando por aquilo. E a gente sabendo o porquê, a gente fica um pouco confortado, né? A gente aceita aquilo com mais naturalidade, né? Porque a gente sabe que Deus é justo e misericordioso, né? Se a gente está passando por essas dificuldades, não é à toa, tem algum motivo justo, né? Porque Deus é justo, bom e misericordioso. Se a gente está passando pela caristia do alimento, pela falta do alimento, né? Não é por acaso, tem um motivo, né? E a gente fica um pouquinho confortado com isso. A gente adquire um certo conforto com esse esclarecimento que a doutrina espírita passa para a gente. Entendeu? Fortalece a gente. A gente passa pelas dificuldades sabendo o porquê que está passando. E procura seguir em frente um pouquinho confortado com aquela situação. Ótimo. E tem algum livro norteador? Tem. A doutrina espírita ela é baseada em 5 obras. Sim. As 5 obras de Allan Kardec. Né? O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médiuns, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis e o último é o Céu e o Inferno. São 5 obras de Kardec. E a doutrina espírita ela é baseada nessas 5 obras. A gente estuda essas 5 obras. E tem as outras obras subsidiárias, né? Sim. Aquelas obras do Chico Xavier. Esses são os pilares. Assim. Essas são os pilares. Sim. Né? Agora tem as obras subsidiárias, são aquelas obras do Chico Xavier. Aquelas obras que o Chico Xavier psicografou. São 580 livros que ele psicografou. Essas são as obras subsidiárias. Isso tudo? É muita coisa? Que é isso? 580 obras que ele psicografou. Nossa, é muito. É referência, Não né? sabia São dessa quantidade. 580 obras. Né? Ótimo. E da igreja evangélica, o pilar? É a Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia. É interessante que o Kardec, que o Chico Xavier, essas obras não é dele individualmente, dele não. Aham. Essas obras foram ditadas por espíritos superiores. Né? Ele era um médium psicógrafo. Ele psicografava os livros. Ah, sim. Ele psicografava. Né? Muitas das vezes ele nem tinha ciência do que estava escrevendo. Era tudo ditado pelos espíritos superiores. Aham. Os espíritos superiores utilizavam dele para escrever as obras. Ah, entendi. Ele tinha uma mediunidade, era uma mediunidade mecânica. Né? Ele escrevia sem saber o que estava escrevendo. Sim. Ele era um instrumento. Legal. Muito bem. É profundo, né? Profundo. Nesse bate-papo muito gostoso, não sei como está o nosso tempo, né? Eu quero pegar um pouquinho da fala do irmão Carlos. Gostoso que eu vou comer um pedaço de bolo. Isto. Quando o senhor veio citando a questão do esclarecimento e do fortalecimento espiritual, né? Me veio aqui à memória
quando Israel estava passando por uma tremenda fome, um caos, né? E Eliseu foi até a casa da viúva e deu uma palavra para ela. Isso é muito importante também. Por isso que a questão nossa religiosa, e sim, pode me passar, Diácono Daniel, ela é muito importante para o auxílio também do fortalecimento do espírito, porque aquela mulher já estava para morrer junto com seus filhos, estava viúva, e ele deu aquela palavra, e nós conhecemos muito bem. Obrigado. Que ali as suas vasilhas se transbordaram, do óleo, né? E o óleo naquela época era muito caro, e aí a gente vê a ação do Senhor Jesus Cristo para suprir a necessidade. Então, ele chega ali, ele poderia falar com ela assim, pegando um pouco a palavra do Senhor. Porque vocês estão cometendo erros e mais erros e mais erros, vocês vão morrer mesmo. Mas ele dá uma palavra de incentivo. O que você tem dentro de casa? Tem um resto de um óleo. Então, procure vasilhas e que você será suprida. Então, eu creio que a função, mais uma vez, nossa é levar, sim, o alimento, que é muito importante, e vem até a mais, como o diácono Daniel falou, que às vezes nós estamos com aquela cesta maravilhosa, mas a pessoa não tem nenhum graveto para fazer ali a sua refeição, e então o Senhor pesa mais o nosso coração, dizendo assim, eu quero ver um pouco mais como está a fidelidade de vocês para com o meu próximo, e sucessivamente. Né? Pastor, eu fico imaginando, diante da conversa, da colocação dele, de não só alimento, mas levar a espiritualidade, o senhor colocando aí também. E olha que não tem só essa representação dos espíritas aqui, nem o senhor só de pastor, e nem eu de igreja católica. Sabemos que se juntar todos os líderes espirituais dá um movimento tamanho. E saber que tem tanta gente que não consegue acessar essa espiritualidade. Né? Eu fico olhando, quando eu fico aqui na igreja, eu fico olhando as pessoas chegando e fazendo seus momentos de oração, as pessoas que procuram o nosso padre lá, o padre José Adilson, as pessoas que vão diante do Santíssimo, né? Que nós temos a capela, que nós identificamos como Santíssimo, vão lá colocar as suas orações, a capela aberta de segunda a sexta-feira para o povo. E tem muita gente que fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas não quer se unir a outros irmãos para prestigiar a palavra de Deus. Sim. E conviver com as diferenças, né? Com as adversidades. Não vou na igreja porque fulano só fala mal da vida dos outros. Por quê? Existe uma dinâmicazinha muito simples, né? Que fala de um jovem que falou que não ia mais à igreja porque o povo, só via o povo falar do pecado, do erro do outro. Então, o sacerdote muito sábio disse para ele, vem cá que nós vamos conversar. E deu para ele uma vasilhinha cheia de água até quase transbordar. E disse para ele, olha, dá uma volta na igreja até aqui, sem deixar esbarrar, sem deixar entornar uma gota d'água, né? Então o jovem pega a vasilha d'água e vai. E ele ficava olhando. Então ele deu a volta. Quando ele voltou, ele falou assim, você não derramou nenhuma gota? Ele disse, não, eu fui prestando atenção aqui naquilo que era o meu objetivo. Ele falou, então, quando você vir à igreja, liga naquilo que é o seu objetivo, Sim. Liga na palavra, liga no cântico, liga na sua orientação espiritual, liga na pregação do seu pastor, esquece o que o outro está fazendo. Claro. Você vai ali para buscar o seu encontro pessoal com Jesus. Verdade. Não é? Então, para que prestar atenção? Porque se você presta atenção no outro, você esquece das merdas que você anda fazendo. Verdade. Né? Então, você não se corrige. Então, quando ele fitou o olhar ali, foi segurando, ele não deixava. Quando começava a tremer, opa. Então, essa é a base, né? A base nossa, né, de vocês, a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa Bíblia e mais livros dos santos, né, a patrística, a história da igreja,
que nós baseamos em tudo isso. São, como diz ele, 480, né, que ele revelou para vocês, né, de espíritos que falou com ele. Ou seja, tem conteúdo para esse povo estudar. Sim. Mas às vezes a gente não quer. Isso mesmo. A preguiça espiritual. Verdade. Estamos chegando ao fim, né? O papo... Não pode ficar até as 10. Depois vocês cortam os pedaços. Pra lá das 10. Corta faltando os pedaços, daí vai saboreando aos poucos, né? Isso. Vai soltando. É um queijo. É um queijo. Queijo, broa, tá bom demais. Não tem o queijo, mas tem a broa. Ô, Messias, e o bom é saber que, assim como eu, o senhor Carlos, eu não sei, eu sou pastor ali, como diz o outro, sou Jailson, nós somos gente simples, nós não somos gente cheia de intelectualidade. Não, a gente fala porque Deus... Nós somos um povão, né? Nós somos povão. Povão. Ah, isso é bom. A gente fala aquilo que Deus coloca no nosso Verdade, coração. Diácono. E o que vive, né? O conhecimento, É. a vivência, o dia a dia com um, com o outro, você vai É muito aprendendo. importante isso. E Deus, né? Nós falamos muito, a igreja de vocês fala muito, Paulo fala, né, também, que nós falamos aquilo que o Espírito Santo nos relembra. Né? Claro, Nós é participamos isso. e relembramos aqui juntos, né? Foi muito bom. Não, bom demais e agradecê-los mesmo, né, pela participação, pelo tanto que eu aprendi também, né? Não. As pessoas que estão lá em casa também, pelo tanto que aprenderam, né? E trazer pra gente mesmo, né? O importante é aquilo que nos une e não que nos separa. E o que nos une é o amor, a fraternidade, né? Indiferente do caminho utilizado. Qual que é a nossa finalidade? Todos nós aqui cremos em Deus. Pedir perdão aos quem está nos assistindo pela bagunça, né? Derruba copo, Ah, mas... serve café. Mas é isso mesmo. Quem sabe fazer ao vivo. É. Né? Então, assim, eu mesmo cresci bastante com hoje e dizer aí para a nossa equipe aí, preparar uma outra conversa, né? Porque nós já até extrapolamos o horário, né? Então, que é a conversa boa, né? Importante a gente continuar depois também essa conversa em outro momento, né? E agradecer mesmo vocês terem tirado um tempo de vocês, a disponibilidade de vocês, né? Ter doado. Eu particularmente, nós, né? o que eu quero te agradecer muito, porque, igual eu falei no princípio, né? O preconceito com a doutrina é muito Sim. grande, né? Então, se tiver outras oportunidades de vir aqui para continuar, né? Para tirar esse preconceito que as pessoas têm, né? Verdade. Eu tô à disposição. E se vamos precisar. contar. Natália Barradinho, ela Sim. fala assim, as religiões precisam ser unidas. Hoje em dia o preconceito ainda é muito grande. Aí vai nessa E linha. não é só, É. deixamos ele à vontade para falar, mas não é só ele no espiritismo que sofre, não. Os evangélicos sofrem, os católicos que frequentam a igreja de verdade sofrem. Eu queria deixar uma fala, porque você falou da questão religião e a questão política. Eu só quero deixar uma coisa. Eu sempre tive muitos problemas em viver essa coisa da política e dizer que não gosta da política. Mas depois eu aprendi que a política, ela só não presta quando você entra nela para se beneficiar. A religião é a mesma coisa. Quando a pessoa entra nela, o pastor, o padre, o diácono, eu não sei como identificá-lo lá na religião dele, né? Seria bom. É comum. É comum, eu sou Carlos mesmo. Sou Carlos Eu mesmo. sou Carlos mesmo. Não tem hierarquia religiosa, Se não. nós Ah, entrarmos tem não. nessa pensando em benefício próprio, nós estamos no lugar errado. Claro. Pronto. É verdade. É isso aí. Política é isso. Se entrar lá para defender os seus familiares, você enriquecer, tá no lugar errado. Isso não é política. Isso é politicagem. E outra coisa. Religião, que é para benefício próprio, para sobrevivência própria, para a família crescer na vida financeira, tá no lugar errado também. Também. E outra coisa, o político, tanto o vereador como até o presidente da República, todos têm um mandato determinado por Deus, né? Isso. Não é à toa que vocês estão exercendo esse cargo, não, né? Não é à toa, não. um porque chamado. É um chamado. Vamos chamar. Né? A missão. É uma né, que tá missão. vindo, né? É uma Isso aí. missão. Eu falo muito Então, dentro dessa é missão. uma missão. No meu caso específico, não é o político na igreja. Né? É o cristão na política. É o cristão na política. É levar um pouco daquilo que eu tenho dentro
do Sim. ser meu lá para o meio político. É a missão E de às vezes a Deus. gente sofre com isso, né? Sofre por causa da verdade, né? De ter posicionamentos, né? Não fica em cima do muro. Mas ter a clareza é importante. Claro. Porque aí você orienta Trabalhar- até os outros que estão Trabalhar no escuro. Trabalhar para o povo. Isso, trabalhar pro povo. Com Que bom. honestidade, né? Com simplicidade, com honestidade, mas acima de tudo trabalhar para o Pro povo. povo. Muito bom. Né? Não é mesmo? E agradecer mesmo, viu, pastor Jailson, viu, pela presença, Muito participação, obrigado. disponibilizar, doar o tempo. Gostei porque de poderia decorar o fazer nome outras coisas. dele, no final que eu fui decorar. Jailson. E eu gostei muito de estar aqui. Esse bate-papo foi muito bacana. Gostei da presença de estar junto com vocês, tá? De ter te conhecido também, Messias. Oh, não te prazer. conheci. Não te conheci. Estou te conhecendo hoje. Que bom. E muito feliz de te conhecer e o seu trabalho tá bacana. Bom, que eu fico feliz. Tá E bacana. até bom, até quem tá nos acompanhando sabe, ele falou, ó, não tem nada armado aqui. Não, Não tem não. nada acontecendo. combinado. Tá Não. Nem acontecendo. eu conheci o São Carlos, né? Então não tem nada, nós estamos conhecendo, né? Tem gente que eu já Muito conheço de uma interessante. história mais antiga, né? De Claro. linha, de atuação comunitária, de atuação religiosa. E o São Carlos agora a gente tem o É, prazer e aqui foi de muito conhecer. bom que eu tive a oportunidade aqui de falar o que é a doutrina espírita. Sim, Isso. sim. Um pouquinho, nesse foi um pouquinho que eu falei. Mas nós queremos saber mais depois. Vamos fazer outra, Tô à disposição, outro tô à podcast pra disposição, gente poder quando discutir quiser, aqui de pode me novo. chamar. Não, bom demais, eu fico feliz, viu? E dizer aqui que é de mãos dadas, né? Que nós vamos caminhar, vamos fazer uma sociedade melhor, né? A política, ela resolve tudo? Não. A gente vai conseguir resolver Claro. com todas as instituições Sim. envolvidas. Amém. Agradecer também, viu, Tiago Daniel, viu, pela presença, representar a nossa Eu que a igreja agradeço. aí também, né? E trazer um pouco de conhecimento, né, social, político para quem está nos acompanhando. Fica a nossa gratidão e fica para o nosso espectador, vamos pedir, fica aqui uma frase que é importante levarmos, quem está nos acompanhando levar para a vida. O importante é aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. É aquilo que nos une. Por isso que nós devemos fazer, a partir Bacana. dessa união, uma sociedade do amor, né? A civilização do amor, né? Sem ódio, sem rancor, e partindo de nós, de instituição religiosa, né? A gente consegue reproduzir isso, né? Dentro das instituições, que o outro tem um pensamento diferente. Ele não é inimigo, só tem um pensamento diferente. Por isso não devemos ter sentimentos negativos, porque quem está dentro da gente, né, que é a fé que nós temos, que está dentro da gente, que está em nós e que está no outro, é o melhor, que é o amor. Seja qualquer transcendente que nós cremos, né? Seja em Jesus, né? Aquelas que só creem em Deus, né? Que ainda espera que virá o Filho de Deus, né? Então, que seja o amor que esteja dentro de cada um de nós para podermos fazer essa civilização muito melhor e solidária. Amém. E vou pedir para que cada um possa fazer um pouco da sua oração, né, da sua reflexão religiosa aqui, para a gente poder estar encerrando o nosso podcast de hoje. E desde já agradecer a cada um que está nos acompanhando. Amém. Amém. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós somos gratos a Ti, porque foi o Senhor, antes do Messias pensar, já programou esse tempo tão riquíssimo e valioso para cada um de nós e para todos os que estão nos ouvindo. Pai, nós sabemos que o Senhor, através do Teu Filho, reuniu 12 pessoas, cada um com a sua cultura, com o seu modo de viver, e ali aqueles 12 caminharam e se fundiram e entenderam o propósito do reino, que é para o próximo, para levar vida e alimento para o próximo. E nós somos gratos que esse início desse podcast venha a revolucionar Ribeirão das Neves através de levar um conteúdo que vai enriquecer várias famílias que vão estar acompanhando através do YouTube e do Instagram. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo pela vida do Messias, pela vida do diácono Daniel e pela vida do meu irmão Carlos, em nome de Jesus. Senhor Carlos. Eu quero agradecer a Deus pela bênção da vida, pela bênção da saúde, pela bênção da paz. Quero agradecer a Deus
por esses minutos que nós passamos aqui juntos, reunidos, nesse bate-papo gostoso, nessa conversa sadia. Quero agradecer a Jesus também por tudo que Ele nos deixou, por tudo que Ele fez pelo nosso planeta Terra. Quero agradecer também aos nossos anjos de guardas, aos nossos espíritos protetores, pela assistência amiga e bondosa que eles nos deram. E quero agradecer, quero pedir a Deus em benefício do nosso amigo Messias, por essa iniciativa bacana, e que Jesus continue abençoando a vida dele e o trabalho dele. E quero pedir a Deus, pedir a Jesus em benefício de toda a Ribeirão das Neves, toda a população de Neves, por esse povo sofrido, esse povo angustiado, esse povo triste, que necessita de ajuda, de amparo dos nossos políticos. Pedir a Deus, a Jesus, para clarear a mente, o pensamento e o coração dos nossos políticos, para que eles possam trabalhar honestamente em benefício da nossa população sofrida. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Pensando na passagem de quando os discípulos aproximaram de Jesus e disse: Mestre, tem alguém em outra turma curando e expulsando o demônio em teu nome. E Jesus deu-lhes a seguinte resposta: aqueles que estão do nosso lado não estão contra nós. Amém. Reunido nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar e agradecer pela vida de cada um que está presente aqui nesta sala, nesta casa. Queremos te pedir que derrame o seu amor e a sua misericórdia sobre todo o povo que está nos assistindo, sobre Ribeirão das Neves, um povo sofrido, em busca da igualdade. Queremos agradecer e pedir as tuas bênçãos sobre nosso amigo, irmão, o Messias, que teve essa iniciativa de elaborar esse bate-papo tão bom. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Senhor Carlos, que se fez presente aqui junto conosco, Amém, Senhor. trazendo a sua doutrina, da sua religião, do espiritismo, do pastor Jailson, membro da sua igreja, que faz um trabalho tão importante para a sociedade de Ribeirão das Neves. Glória a Deus. Que tu possa derramar, Senhor, as suas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. assim Que seja. prosa boa! Ô, Então, prosa! bom demais. Então vamos aguardar para a próxima terça, Isso. acompanhar a próxima prosa, né? Isso. Então a todos, nosso agradecimento e até a próxima terça-feira com prosa boa. Com Deus! Com Deus.